Estou. Vou orar agora. Senhor amado, em nome... Estou. Vou orar agora. Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós clamamos por este momento que nós vamos nos sentar aos Teus pés para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nada é mais precioso do que a Tua palavra. Eu estava ouvindo uma palavra hoje do apóstolo Luiz Hermínio, Senhor. E ele foi pregar numa igreja, acho que no Nordeste, se não me engano, que as pessoas estavam tão famintas que ele ministrou de 7 da noite à meia-noite e meia, só a palavra. E eles não queriam acabar. Ele teve que, chega, gente, chega, porque eles não queriam acabar. Porque a fome é muito grande. Ele estava dando bronca na igreja local dele. Estava dizendo, lá eles estão famintos e aqui vocês achando que não precisam mais, pisando no mel. Senhor, nós não queremos pisar no mel. Nós queremos achar até o amargo doce, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz nesta noite. Ah, Senhor, fala conosco nesta noite, porque é muito importante Te ouvir, Senhor. É muito importante ouvir o Teu coração. Nós temos fome e sede da Tua intimidade. Nós temos fome e sede do Teu coração. Eu estava ouvindo esta palavra hoje e eu coloquei a minha mão no rosto e chorei, Senhor, me quebre e me faz de novo, porque eu não presto. Me quebra, Senhor, todinha e me faz de novo. Queremos ser transformados à Tua imagem. Queremos, Senhor, nos colocar aos Teus pés como massinha de modelar e sermos moldados por Ti, Senhor. Para nós não é dor, é alegria. Ah, Senhor, é a dor mais gostosa de se sentir, é a dor do oleiro trabalhando o vaso. Trabalhe em nós, Senhor, de dentro para fora. De dentro para fora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A palavra que o Senhor quer falar conosco essa noite é o chamado para reinar segundo o coração de Deus. Lá em Apocalipse 1:6 fala que nós somos reis e sacerdotes. Não precisa abrir, só estou citando para dar um pano de fundo. E quando fala que nós somos chamados para reinar segundo o coração de Deus, é que assim como no Antigo Testamento, quando nós lemos o livro de 2 Reis e de 2 Crônicas, e até mesmo de Isaías, profeta Isaías, que eles se completam, foram escritos praticamente na mesma época, e contam histórias similares. E nós vemos reis sobre Israel e reis sobre Judá, porque o reino estava dividido e haviam 2 reis reinando. E nós vemos Deus expondo características desses reis. E nós muitas vezes lemos isso e falamos, para quê? Eu quero saber desses reis. É porque hoje também nós somos reis e sacerdotes. E precisamos aprender a não ser como muitos deles e a ser como muitos deles. E hoje nós vamos passear pelo livro de 2 Reis, livro de 2 Reis. Nós vamos passear, a começar pelo capítulo 14. Você deixa aberto em 2 Reis, capítulo 14. Segundo Reis, capítulo 14. Vamos deixar aberto. Porque nós vamos ver alguns reis. Nós vamos passear em 2 Reis 14, 15 e 16. Não vamos ler direto. Eu aconselho como dever de casa para todos que estão aqui presentes
E para todos que vão ouvir através desta gravação, seja no YouTube, seja através de CD, que leia 2 Reis todo, capítulo 14, 15 e 16 e medite nesses capítulos. Mas nós vamos ler alguns trechos deles, exemplificando alguns reis. Se coloque como rei hoje. O Rei dos Reis é Jesus Cristo. Mas você foi chamado para reinar com Ele, mas segundo o coração dele. O primeiro rei que nós vamos ver é Amazias. Vamos abrir lá em 2 Reis 14, versículo 3, versículo 7 a 14. Está falando do rei Amazias. Desde o versículo 1, vem falando do rei Amazias, que era rei de Judá. E fala assim, versículo 3. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. E quando fala Davi, seu pai, não é porque Davi era pai dele, é que fazia parte da genealogia lá no antepassado. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Joás foi também rei de Judá e era pai de Amazias. Vamos ler agora o versículo 7 a 14. Ele feriu 10.000 edomitas. Edomitas eram um povo inimigo do povo de Deus, do povo de Judá, no Vale do Sal, e tomou a Sela na guerra, e chamou o seu nome Joqutel até os dias de hoje. Vamos continuar, 7 a 14. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás. Jeoás era rei de Israel, filho de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel. Então Amazias, que era rei de Judá, enviou mensageiros para o rei Jeoás, que era rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Vamos medir força. Vamos ver quem que é mais poderoso, eu ou você. Olha o que entrou no coração dele. Vamos adiante. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu ao rei Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Quer dizer, ele mandou uma resposta debochada. Aí continua falando o rei de Israel, Jeoás: na verdade, tu feristes os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em casa. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atender ao rei de Israel. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas, mediram forças em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiu cada um para a sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acazias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Olha o que aconteceu aqui. Diz
que o rei Amazias, rei de Judá, fez o que era reto perante Deus. Até aí tudo bem. Ele estava em retidão, estava com o coração reto, com o coração segundo o coração de Deus. Daí Deus deu, lá no versículo 7, ele lutou contra o povo inimigo e Deus deu a ele vitória. Até aí tudo bem. Mas acontece que ao invés do rei Amazias, que era rei de Judá, reconhecer que a sua vitória tinha vindo do Senhor, ele começou a se ensoberbecer. E começou a achar que a vitória tinha vindo por causa da força do seu braço. E começou a não se tornar mais tão dependente de Deus. E começou a se achar, como diz o ditado, por cima da carne seca, o bam. A tal ponto de provocar o outro rei. O rei de Israel dizer, vem cá, vem. Olha, eu venci os edomitas, eu estou fortão. Eu sou todo poderoso. Vem, vamos medir forças. E aí o rei de Israel ainda falou, debochou dele, você quer medir forças comigo? Você vai acabar sendo derrotado. Mas acontece que Amazias estava tão cheio de soberba no seu coração que continuou provocando o rei de Israel. E aí eles vieram e lutaram entre si. E ao lutarem entre si, o que aconteceu? Judá, ele foi derrotado. O mesmo rei de Judá que prevaleceu contra os edomitas, o mesmo rei de Judá que prevaleceu porque estava segundo o coração de Deus contra o povo inimigo, quando a soberba entrou no seu coração, ele perdeu a guerra para o rei de Israel. Primeiro, ele não tinha que guerrear contra o rei de Israel porque Deus não mandou ele guerrear. Mas ele quis se amostrar, ele quis medir forças. E o rei de Israel ainda falou, não, mas o rei de Judá insistiu. E aí eles foram medir armas. Só que o rei Amazias perdeu. Judá foi derrotado e cada um voltou para sua casa, isto é, o povo de Judá voltou para sua casa e o povo de Israel voltou para sua casa, mas Amazias não. Aqui diz que Amazias, ele foi preso pelo rei de Israel. E não só foi preso pelo rei de Israel, como os muros de proteção se romperam. E não só os muros de proteção se romperam, como todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios que se achavam na casa do Senhor dentro de Judá foram saqueados. O que nós aprendemos aqui com Amazias? Que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não bata no peito, eu sou segundo o coração de Deus, por isso eu vou ganhar sempre. Não. A soberba precede a ruína. E a humildade dependente de Deus precede a vitória que vem de dentro para fora. Amazias se ensoberbeceu. E quando ele se ensoberbeceu, o que aconteceu? Quando ele começou a achar que as suas vitórias eram mérito dele, do poder dele, da sabedoria dele, o que aconteceu? Ele parou de glorificar a Deus, se entregou à soberba e isso trouxe derrota para o povo que ele estava reinando, derrota e prisão para ele, perda do mover de Deus, abertura de brechas no muro até o muro cair, prisão e saqueou os utensílios de prata e de ouro que estavam na casa do Senhor. Prata fala de Deus, homem dependente.
homem dependente de Deus, a humanidade dependente de Deus, e ouro fala da glória de Deus. Saqueou a dependência de Deus e saqueou a glória de Deus na vida daquele povo. E hoje eu estava ouvindo uma palavra que só veio enriquecer, em que um pastor Luiz Hermínio, que eu sempre cito, ele estava pregando: as suas escolhas de hoje vão reverberar por toda uma geração. Aqui vem e aqui vem. As suas escolhas hoje, ou em obediência a Deus ou em desobediência, vão edificar ou destruir a geração que vem depois de você. O que você está semeando hoje, você não vai desfrutar. Vai ser a geração seguinte. Mas se você não semear, a geração seguinte não vai poder desfrutar. E Deus vai cobrar isso de você. Esse homem se ensoberbeceu. Soberba não é só achar que é o bambambam todo cheio de si. Soberba é achar que pode decidir o que você vai fazer ou deixar de fazer. Soberba é dizer camufladamente não para a vontade de Deus. Soberba é Deus estar apontando é aqui e você dizer, a pessoa dizer para Deus, quando der, quando puder, quando eu achar que posso. Isso também é soberba. E essa soberba pode impedir que Deus faça tudo o que Ele quer fazer. E pode colocar uma pessoa prisioneira nas emoções. E pode colocar a sua família e toda uma geração prisioneira a algo que não seja de Deus. A escolha errada de um rei que começou bem e acabou mal. E nós? Podemos estar começando bem, queremos acabar bem. O que nós vamos escolher? Amazias escolheu mal, mas nós não precisamos escolher mal. Nós não precisamos escolher mal. Vamos abrir a palavra em Romanos 12, de 3 a 5. Romanos, ainda vamos falar sobre Amazias, só que trazendo agora para o Novo Testamento. Nós vimos um rei Amazias que começou humilde, dependente de Deus, seguindo os passos do seu pai Joás, porém se vangloriou, se ensoberbeceu e acabou na ruína. E vamos ver isso em Romanos 12, carta de Romanos 12, olha o que diz. Romanos 12, de 3 a 5. Romanos 12, de 3 a 5, diz assim. Romanos 12, de 3 a 5. Amém? Porque aqui quem está falando é o apóstolo Paulo. Agora não é mais o rei Amazias, é o apóstolo Paulo. Olha a diferença. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros. Se Amazias, ele não tivesse pensado sobre ele além do que convinha, mas tivesse pensado com moderação, segundo a medida da fé que Deus tinha dado a ele para vencer a guerra dos edomitas, e reconhecido que tudo vinha de Deus, ele não teria caído no pecado da soberba. E Deus está falando para nós, para cada um de nós, amados, não pense de si além do que convém. Antes pense com moderação.
E como é que eu sei, pastora, que eu estou pensando com moderação? Quando você consegue olhar para o teu irmão e ter compaixão dele. Quando você não acusa o teu irmão. Quando você não amassa o teu irmão. Quando você não vive contando vantagens. Quando você quer para o teu irmão, se não igual, mais para ele. Quando você quer, se Deus está te chamando para liderar, e Deus quer levantar a todos como líderes em alguma área da vida, Deus quer usar você em alguma área da vida, porque liderar não é só liderar uma igreja. Há vários chamados para liderar. Todos nós somos chamados a liderar no Senhor. E alguém que não pensa de si além do que convém, que pensa com moderação, tem prazer em ver o outro sendo usado. Não inveja o outro estar sendo usado. E fala a mesma coisa que o apóstolo Paulo falava: minha alegria é ver que vocês estão andando na verdade. Significa que a minha alegria é ver Deus usando vocês. É ver que vocês estão proclamando a verdade. É ver que vocês estão dando frutos, estão crescendo. Estão se tornando árvores frondosas. Que vão dar sombra, que vão dar frutos doces. Que vão aplanar caminhos, que vão endireitar veredas, que vão restaurar brechas. Alguém que quer isso para o outro é que aprendeu a pensar com moderação. Porque não quer tudo para si. Porque não quer ser o centro das atenções. Vamos abrir em Gálatas. Gálatas 5, de 25 a 26. Gálatas 5, de 25 a 26. Olha o que diz. Gálatas 5, de 25 a 26. Diz assim. Se vivemos, se é uma condição. Porque tem muita gente que se diz cristão ou evangélico. Eu não sou evangélica. Mas muita gente que se diz evangélico ou cristão, que está dentro do templo, carregando Bíblia e participando do culto, mas não vive no Espírito. E aqui diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar fala de uma prática diária. E por isso, porque vive e anda no Espírito, o que acontece? Não nos deixemos possuir. Se você é possuído, é porque é um espírito maligno por trás disso. Porque quem possui é um espírito maligno. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Foi o que Amazias fez. Ele se deixou possuir de vanglória, provocou o rei de Israel e trouxe ruína a ele. A igreja que o Senhor está levantando, a noiva que o Senhor está levantando na terra, não se deixa possuir de vanglória, não vive provocando com piadinha uns aos outros, nem tem inveja uns dos outros. Vamos abrir em Filipenses. Como dizia, vou falar de novo o meu amado pastor Paulo Cardoso, filho, pense. Filipenses 2, de 3 a 4, olha o que diz. Eu não me canso de repetir as mesmas coisas. Eu sei que eu já preguei isso várias vezes, mas eu tenho visto isso a rodo. E o Senhor está vindo como um rodo contra isso. E olha o que fala aqui. Nada é nada. Nada, no Aurélio, significa nada. Nada façais por partidarismo. O que é partidarismo? Fazer
de acordo com aquilo que você pensa, as suas ideias, arrecadando discípulos para as suas ideias e formando um partido, um grupo que vai seguir cegamente as suas ideias, criando então divisão. Nada façais por partidarismo ou vanglória, olha a vanglória aí de novo, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quando alguém age por partidarismo e vanglória, está pensando primeiro na sua fatia do bolo. Está pensando primeiro naquilo que lhe interessa, que lhe convém. E não considera o que convém, o que é importante para a vida do outro como mais importante. É egoísmo. Vanglória e partidarismo têm como raiz o egoísmo, a falta de amor. Vamos abrir agora em Provérbios 21. Livro de Provérbios 21. Olha o que diz lá. Provérbios 21, 4. Ainda estamos falando do rei Amazias, da soberba. Mas, pastora, não tem ninguém aqui com esse problema. Por que a senhora está pregando isso? Porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quantos começaram bem, nós vimos começar bem e caíram no erro da soberba, no pecado da soberba. Provérbios 21, 4. Olha o que diz. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Qual é a lâmpada que ilumina o caminho dos perversos? Olhar altivo e coração orgulhoso. E isso é pecado. Orgulho, altivez é pecado. A gente já sabe isso, pastora. Já lemos isso. Que tal começarmos a praticar? Porque aquele que ouve a palavra e não pratica é como aquele que se olha no espelho e vai embora e não se lembra mais como é. Não sejais somente ouvintes, mas precisamos praticar a palavra. Escolher praticar. E Provérbios 26, 12. Provérbios 26, 12, olha o que diz. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Você vê um homem que se acha sábio aos seus próprios olhos. Olha como eu sou sábio. Olha como eu fiz isso. Olha como eu falo bonito. Olha como a minha igreja é grande. Olha como eu tenho muitos seguidores. Olha como eu tenho muitas ovelhas. Olha como eu sou próspero. Um homem desse tem menos esperança do que um insensato diante de Deus. Só que a gente não vê isso, né? Eu devo estar pregando para o vazio, porque a gente não vê ninguém assim. Ninguém. Na igreja a gente não vê ninguém assim. É o que mais nós temos visto. E o Senhor está passando a peneira dele. E os altivos, os soberbos, os orgulhosos, os cheios de si, os que se vangloriam, não vão passar. Não vão ficar na peneira que o Senhor está passando. Vão ficar do lado de fora. E vão queimar no lago de fogo e enxofre no inferno. Pastor, e falar sobre inferno é demodê. A onda do momento é prosperidade. Eu quero falar sobre inferno, porque ele existe. Vamos voltar a pregar sobre o céu e sobre o inferno. O povo tem fome de ouvir isso de novo. Agora vamos ver outro rei. Azarias. Abre lá em 2 Reis, volta lá para o livro de 2 Reis, capítulo 15. Pula lá para o 15.
Segundo Reis 15, de 3 a 5. Segundo Reis 15, de 3 a 5. Olha o que diz. Outro que começou bem e terminou muito mal. Vamos ver. Versículo 3. Segundo Reis 15, versículo 3 a 5. Ele está falando do rei Azarias. Se você ler desde o versículo 1, você vai ver que está falando do rei Azarias, que também era um rei de Judá. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Então, Azarias é filho de Amazias. Tão somente os altos, não tem problema, o que tem? Tão somente os altos, onde se praticava a idolatria, não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Não, eu vou fazer o que é reto perante Deus. Eu só vou deixar uns altinhos ali nos altos montes, uns postes ídolos, porque eu tenho que agradar o povo, porque se eu não agradar o povo e não deixar eles fazerem alguma coisinha que deixe eles animadinhos, eles vão embora. Então eu faço uma vista grossa para o que é pecado, é só um pecadinho, o resto eles fazem direitinho, deixa, porque senão eles não vão querer continuar enchendo o meu reino. Vamos continuar, versículo 5. O que aconteceu? Porque Azarias fez o que era reto, porém permitiu que o povo continuasse praticando a idolatria para que o povo não ficasse desanimado. Olha o que aconteceu. O Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. Ele ficou leproso, separado, e não pôde mais governar o povo que ele tanto quis agradar com erros. Quantas lideranças leprosas. Leprosos na emoção, leprosos no caráter, leprosos nas escolhas, só para manter o templo cheio. O que tem? É só um pecadinho. Eles precisam continuar animados. Se eu tirar isso deles, eles vão desanimar. Eu não posso confrontá-los. Então eu faço vista grossa. Um rei que, para ser agradável ao povo, fechou os olhos ao pecado. Não repreendeu o pecado. Escolheu manter o engano e ficou leproso. A omissão causa lepra. Eu não quero ficar leprosa. Você quer? Se calar, você tem que se calar na hora de julgar. Você tem que se calar na hora de oprimir o teu irmão. Você tem que se calar na hora de criticar a personalidade, o jeito de ser do seu irmão. E eu estou aprendendo isso com Deus. Mas você não pode se calar diante do pecado. Porque a omissão vai deixar você leproso, você leprosa. De dentro para fora. A omissão em relação ao pecado, principalmente quando se trata da idolatria. A idolatria a objetos. A idolatria ao dinheiro. A idolatria a cargos. A idolatria a líderes. Eu sei que muita gente pensa de mim, essa que está falando com vocês, sei que está me ouvindo nessa gravação.
Muita gente, não só sou eu não. O pastor Luiz Hermínio, numa pregação, falou que mandam até e-mail para ele dizendo que ele incita a rebeldia, ele é perseguido. Mas ele não está nem aí, nem eu. Eu sei que muitos me acham cri-cri, chata, mas eu prefiro ser chata do que ser leprosa. Eu não vou me calar diante do pecado da idolatria que está assolando aquilo que se diz casa de Deus. Eu não vou me calar. Você fica leproso não só quando você é conivente com a idolatria, mas quando você pratica a idolatria. Pastor, eu não pratico a idolatria porque eu não adoro imagem de escultura. Quem disse que idolatria é só isso? Quando você passa mais tempo para você mesmo do que com Deus, isso é idolatria. Quando fazer qualquer outra coisa é mais importante do que ler a Bíblia ou orar, isso é idolatria. Quando você ama alguém, mesmo que este seja sua esposa ou seu marido, mais do que a Deus, isso é idolatria. E podem me odiar para o resto da vida. Eu não vou me calar diante do pecado de idolatria. Porque eu amo meu marido, mas ele perde legal para Deus. Eu amo meu marido, mas se ele chegar para mim, ou você fica comigo, ou vai ler a Bíblia, tchau e bênção. Porque a prioridade sempre tem que ser Deus. Sempre. Senão é idolatria. E nós estamos vivendo um tempo de tanta seriedade, de tanto temor, de tanta coisa que Deus está fazendo e vai fazer, que não dá mais para ser idólatra. Os idólatras vão queimar junto com os feiticeiros. Já parou para pensar nisso? O quanto isso é sério? Abre lá em Provérbios 24. Enquanto vocês estão abrindo, eu estava conversando com uma amiga, muito amiga minha, que eu amo muito, a Soraya. E falando para ela o seguinte, que o pastor Luiz Hermínio, quando muito ouvindo as palavras deles, e eu indico, ouçam também, abre lá no Mevan, no site do Mevan, vocês vão ouvir palavras tremendas lá. Ele nem sabe que eu existo, mas eu já faço propaganda dele. E eu estava falando que ele estava falando em uma das pregações que, Senhor, eu queria falar pelo menos uma palavra de consolo. Eu queria falar pelo menos uma palavra que levasse o povo a rir, que levasse o povo a ficar alegre. Mas eu só falo palavra de correção e chibatada e palavra de exortação. Mas o que eu posso fazer? O Senhor só me dá isso? Aí eu comecei a chorar, falei assim, eu também. É só eu abrir a Bíblia e Deus só me dá a palavra assim, o que eu posso fazer? Mas a primeira a apanhar sempre sou eu, fica tranquila. Quando eu venho pregar aqui, eu já apanhei de montão. Vamos abrir em Provérbios 24, 11 a 12. Provérbios 24, de 11 a 12, diz assim. Provérbios 24, de 11 a 12. Se você ler isso hoje comigo e não tomar um posicionamento, vai ficar ruim e estreito para você. Vou ler bem devagarinho. Versículo 11. Livra os que estão sendo levados para a morte. Livra, Provérbios 20, eu estou em Provérbios 24, versículo 11 até o 12, diz assim. Livra. Se você leu 10, pula para o 10 anterior. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então significa que mesmo que você esteja passando por angústia, você pode ser forte em Deus.
Aí continua, por causa disso, olha só. Versículo 11. Livra, está no imperativo ou é uma sugestão? Está no imperativo. Se está no imperativo, é uma ordem. Livra os que estão sendo levados para a morte. E salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? O que está dizendo aqui? Você está vendo irmãos nossos no engano. Você está vendo pessoas que têm coração sincero sendo enganados. Você está vendo pessoas que não são cristãs indo para a morte, indo para o inferno, sem conhecimento da palavra. E você só fica observando. Observando e nada faz. Vê eles cambaleando, indo para a morte e nada faz. E ainda tem o descaramento de falar, eu não sabia. Não vai perceber aquele que conhece, que pesa os corações? E ele não vai saber aquele que conhece, que atenta a tua alma? E ele não vai pagar segundo as suas obras, segundo as suas escolhas? Qual vai ser a sua desculpa depois de ler isso? Porque isso é muito sério. Não fui eu que escrevi, lamento. Está na Bíblia. Azarias não confrontou o pecado. Se você for como Azarias e não confrontar o pecado com amor, não é sair gritando, é com amor, é mostrando a palavra. Se Deus coloca diante de uma pessoa que está pecando, diante de uma pessoa que está indo com passos largos para a morte, se a pessoa vai ouvir ou não, não é problema teu. Mas como ela vai ouvir se não tiver quem pregue? Eu acho que vai ser muito vergonhoso se Deus tiver que usar um poste do teu lado para falar, porque você se calou. Porque Azarias se calou, ele ficou leproso. Cada vez que você se cala, quando Deus manda você falar, é uma célula leprosa dentro de você. Já parou para pensar nisso? Porque cada vez que você diz não ao que Deus está mandando você fazer, você está matando um sonho de Deus. E quando você mata um sonho de Deus, você está matando uma célula, e a célula se torna leprosa. Vamos ver agora mais 3 reis. 4, na verdade. Salum, olha que nome bonitinho. Salum, Menahem, Peca e Oséias. Peca é porque peca mesmo. Já diz o nome, ele peca. Vamos abrir em 2 Reis 15. Vamos ver o que fala de cada um. Todos esses 4 reis que eu falei, Salum, Menahem, Peca e Oséias, são reis de Israel. Logo, reis de Samaria. Já não são reis de Judá. Eu já vou falando para vocês que eles são obstinados. Nós vamos ver isso. Eles são obstinados, fizeram o que era mal perante Deus, eram idólatras e assassinos. Eles assassinavam para poder construir os seus impérios. Ih, vai ter muita coisa aqui. Vamos lá, 2 Reis 15. 2 Reis 15, versículo 8. Vamos lá. Versículo 8, olha o que fala aqui. 2 Reis 15, 8. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. Então está falando que Zacarias, filho de Jeroboão, rei de Israel, ele reinou e fez o que era mal
perante o Senhor. Até aí tudo bem? Zacarias fez o que era mal, no versículo 9 fala, Zacarias que foi rei, na verdade, isso mesmo, Zacarias foi rei de Israel em Samaria e fez o que era mal perante o Senhor, fala no versículo 9. Continua, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Aí vamos ver Salum, que eu quero falar sobre Salum. Salum, filho de Jabes, que não era rei, eu fui estudar, ele era como se fosse assim um comandante do reinado de Zacarias. Sabe o que Salum fez? Ele conspirou contra Zacarias, feriu Zacarias, diz no versículo 10, diante do povo, matou Zacarias e reinou no lugar de Zacarias. Então Salum começou mal, porque ele matou para poder reinar. Ele matou a honra do outro diante do povo para poder ele reinar. Ele matou a chance de arrependimento de Zacarias para ele poder reinar. Ele matou e calou a voz de Zacarias para ele poder reinar. Obstinado, quero reinar. E para reinar, quem eu tiver que matar, eu vou matar. Hoje ninguém mais mata com faca, a não ser lá no Oriente, né? Que estão matando adoidado. Mas aqui ainda, não acha que nós somos os queridinhos não, tá? Ainda não chegou, mas vai chegar. Mesmo Deus que está falando comigo, está falando com outros homens e mulheres que eu estou ouvindo, que a perseguição aqui no Brasil ainda não começou. Mas vai vir. Virá como o sol nasce a cada manhã, pode ter certeza. E eu estou me preparando para isso, e você? E aí diz aqui que Salum matou Zacarias. Vamos ler agora o versículo 17. Segundo Reis 15, 17. Vamos ver sobre Menahem. Desde o 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. 18. Fez o que era mal perante o Senhor todos os seus dias. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Versículo 27, pula para o 27. Agora vamos ver Peca. Todos eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Vamos ver agora sobre Peca. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então vimos que Salum, Menahem e Peca fizeram o que era mal perante o Senhor. Oséias, vamos ver agora, 2 Reis 17, de 1 a 2. 2 Reis 17, de 1 a 2. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel também em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Foi um pouquinho menos. Pastor, o que me interessa isso? Eles já morreram, não tem nada com eles. Tem sim. Eles tiveram a escolha de fazer o que era bom, afinal de contas, eles eram reis em Israel, chamado povo de Deus. E eles foram chamados para reinar e fazer o que era reto perante Deus. E eles escolheram fazer o que era mal perante Deus. Sabe por quê? Porque eles eram obstinados. Eles eram obstinados. Eles matavam uns aos outros para poder construir o seu império particular. E não é isso que nós temos visto hoje? Liga a televisão. Vou falar. Tô nem aí. Liga a televisão. Quantos impérios na televisão? No canal 13, no canal 9. Impérios humanos.
vendendo a bênção de Deus, como faziam na época que Jesus veio e pegou o chicote e começou a derrubar, e dizendo: não façam da casa de meu Deus casa de negócio, porque aqui é casa de oração. Estão fazendo da casa de Deus negócio. Nenhum momento quando Jesus, pelo menos eu leio os 4 evangelhos e nunca vi Jesus dando o número da conta dele e do cartão de crédito para que depositassem na conta dele para que o ministério dele tivesse êxito. As ofertas eram dadas por amor. Hoje, junto com a palavra, que se eu posso chamar aquilo de palavra, porque aquilo nunca foi palavra, aquilo é barganha, coloca embaixo. Não sei quantas agências, tem uma aí que tem conta em todas as agências bancárias, em todos os bancos, Santander, todos eles. E gasta-se um bom tempo pedindo. Impérios humanos. Estou colocando a minha cabeça para rolar. Estou nem aí, sou João Batista mesmo. Sirvam a minha cabeça numa bandeja. Mas eu não vou me calar. São gigantes, são Golias. Nós só temos a pedra, que é Jesus, na nossa funda. E eles têm um império. Mas e daí? A pedra derruba a cabeça do império. O rei Salum conspirou contra o rei Zacarias e matou ele. E Menahem? Menahem fez o que era mal perante o Senhor, mas fez muito mais. Abre lá em 2 Reis. Olha, eu vou passar um pouquinho do horário, porque o culto começou bem mais tarde. Quem está presente, ou quem está no Skype, ou quem vai ouvir, não que vai ouvir tudo, né? Assim espero. Mas quem está aqui presente no Skype, se quiser ir embora, ou quiser ir descansar, está livre. Mas eu não posso parar a pregação, porque depois Deus vai acertar contas comigo. Que há pessoas que vão ouvir esta gravação e precisam ouvir a palavra toda. Amém? Em 2 Reis 15:10, eu já estou caminhando quase para o fim. 2 Reis 15:10 diz assim. Eu já li 2 Reis 15:10. É 2 Reis 15:14. Olha o que diz. Menahem. Então vamos falar sobre o rei Menahem. Subindo de Tirza, Menahem, filho de Gade, veio a Samaria, feriu a Salum. Mas não foi Salum que matou Zacarias? Olha só. Salum matou Zacarias. E em 2 Reis 15:14, Menahem vem e mata Salum. É um mata-mata. Salum mata... A gente pode até fazer... Zacarias que foi morto por Salum. Salum que foi morto por Menahem. Menahem matou Salum e reinou no seu lugar. Olha a obstinação. Um matando o outro para poder manter o seu império. Vocês, líderes, que estão matando os sonhos de Deus na vida das ovelhas para comer a carne gorda delas, o próprio Senhor vai matar vocês se vocês não se arrependerem. Mas Menahem foi mais longe. Salum só, entre aspas, matou Zacarias. Menahem não só matou Salum, como, lê lá, em 2 Reis 15:16. Então Menahem feriu a Tífisa e todos os que nela havia, como também os seus limites desde Tirza. Até aí tudo bem, era guerra. Porque não abriram a cidade para ele, ele devastou. E todas as mulheres grávidas fez rasgar pelo ventre. Isso é abortar sonhos. Tem líderes rasgando ventres de gestações por aí também para poder manter o seu império.
Tem líderes mantendo ensinos errados por causa da sua obstinação e matando, abortando sonhos de Deus no ventre de pessoas. Rasgando com ensinos errados, porque a palavra ela é espada. Mas uma palavra errada também rasga, mas rasga para matar. E o ensino errado está rasgando o ventre de muitas vidas e abortando o sonho de Deus para essas vidas. Para quê? Para construir os seus impérios. São conspiradores, são obstinados, movidos por seus interesses pessoais. E eu não estou falando de autoridades de governo, eu estou falando de líderes dentro da casa de Deus. O que eu tenho percebido, toda honra e glória a Deus, eu não estou me vangloriando, mas é que Deus está aprofundando mais e mais. Deus está falando mais e mais. Tem coisas aqui que eu estou lendo, que eu li há anos atrás e... Deus está abrindo a palavra dele para quem quer ouvir. Mas se não bastasse abortar sonhos de Menahem, foi mais adiante. Quer dizer, ele era assassino de vidas e de sonhos. Mas ele foi mais adiante. Olha lá, 2 Reis 15, 18 a 20. Olha o que diz. Ainda falando sobre Menahem. Fez o que era mal perante o Senhor todos os seus dias. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então, presta atenção. Então veio Pul, rei da Assíria. A Síria era um povo ímpio, idólatra, inimigo do povo de Deus, com costumes estranhos, com costumes abomináveis. E olha o que ele fez. Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra. Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Menahem, um rei que deveria ser segundo o coração de Deus, porque era um rei sobre o povo de Deus, fez aliança com o rei da Síria para poder consolidar o seu reino. Não era mais o reino de Deus, era o seu reino. Quantos líderes estão se aliançando aos costumes mundanos, à aparência mundana, às escolhas mundanas, para poder manter o seu reino? E diz aqui, 20, Menahem arrecadou este dinheiro de Israel para pagar ao rei da Síria. Por que ele não tirou do tesouro dele? Ele não tirou do bolso dele, ele arrecadou do povo para poder se aliançar e pagar o que o rei da Síria queria, cobrava para poder consolidar o reino. Está entendendo? E olha o que diz aqui. De todos os poderosos e ricos, 50 ciclos de prata por cabeça. Assim voltou ao rei da Síria e não se demorou ali na terra. Sabe o que ele fez? Sabe o que o rei Menahem fez? Chegou para o povo, vem aqui os poderosos e ricos, se cheguem a mim. Certamente ofereceu regalias a eles. Se acerquem de mim só os poderosos e ricos. Ricos porque vão poder me dar dinheiro para eu me aliançar com o rei da Síria. E poderosos porque vão ser uma forte influência. E não é isso que nós temos visto? Ricos e poderosos, sendo ovelhas ricas e poderosas, sendo tratado com regalias, para quê? Para aumentar o dízimo e ter mais dinheiro para se aliançar com as trevas e consolidar o seu império. Não é isso?
É essa podridão que tem exalado dos evangélicos religiosos. Mas Deus está levantando em toda a terra um povo que vai dizer não a isso. E vai escolher viver piedosamente para o Senhor. Então você que está ouvindo isso vai dizer, está tudo perdido, então eu vou me desviar, eu não vou nem me converter. Não! Não se desvie, se converta. Porque há uma promessa, se você ler o livro de Isaías, há uma promessa do renovo de Israel, há uma promessa de um povo que Deus está levantando, um povo sincero em toda a terra, que não vai se dobrar diante dessa podridão, nem que isso custe a sua própria vida. Todos esses reis que nós vimos, Salum, Menahem, Peca e Oséias, eles matavam uns aos outros por interesse e competição. Líderes brigando na televisão por audiência. Como se fosse uma novela. Líderes, você não tem que ter audiência. Você tem que glorificar o nome do Senhor, diminuir para que Ele cresça. Que me importa ter audiência? Se eu tiver que continuar pregando para 2, eu vou para o resto da minha vida pregando para 2. Mas eu não vou me calar, porque o pão é lançado sobre as águas e pouco me importa onde ele vai chegar. Eu não quero saber aonde ele vai chegar, portanto que ele chegue. Eu não sou ninguém. Eu não sou conhecida como Luiz Hermínio, nem como a Helena Tanuri. E nem pretendo ser. Mas eu fico feliz com uma palavra que eu coloquei no YouTube, que tem 1 semana e já tem 22 visualizações. Quem sou eu? Ninguém me conhece. É Deus falando. É Deus falando e é o que eu quero. Eu só quero que as pessoas ouçam e conheçam a verdade. Não precisa nem me conhecer. Vamos ver o penúltimo rei que eu quero falar hoje, o rei Uzias. Abre lá em 2 Reis 15. 2 Reis 15, de 32 a 37, diz assim. 2 Reis 15, de 32 a 37. Vamos lá, 2 Reis 15, 32 a 37, diz assim. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor e em tudo procedeu segundo fizera Uzias, seu pai. Então somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. Quanto aos mais atos de Jotão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. Uzias, ele foi um rei que fez tudo que era reto perante o Senhor e deixou esse legado ao seu filho.
Porém, o seu filho não entendeu o que Uzias fez. Jotão não entendeu o que Uzias fez. Ele fez o que era reto perante o Senhor, porque quando a gente lê lá Uzias destruiu os postes ídolos. Mas Jotão não. Jotão, novamente, o que ele fez? Ele manteve a idolatria no versículo 35. Só que dessa vez, ele fala assim: então somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. O que está mostrando aqui? Mostrando que Jotão não só cometeu o pecado que nós vimos aqui de Azarias, que fez vista grossa à idolatria, como ele se envolveu com a idolatria. Então Jotão, que era filho de Uzias, não seguiu os passos do pai. E o que eu quero dizer para vocês jovens: meu pai é pastor. Você lê a Bíblia, busca Deus? Não, meu pai é pastor. Estou safo. Presta atenção, jovens. Porque você é a geração que Deus está levantando. Se você for como Jotão, não seguir os passos de seu pai Uzias, mas manter a idolatria, sabe o que vai acontecer? Você vai abrir espaço para o inimigo. Você vai abrir espaço para o inimigo. E vai trazer cativeiro para o povo que Deus quer te usar. Porque você vai ficar cativo à idolatria. E vai trazer esse cativeiro para o meio do povo. O que eu quero dizer para vocês, jovens, é que Deus está falando para você: não queira agradar a homens. Agrade a Deus. Não queira agradar a si mesmo. Agrade a Deus. Deus está levantando uma geração de jovens que vai se opor e se levantar com autoridade contra a idolatria de grande parte dos jovens que se diz cristão que está cometendo. Idolatria aos costumes do mundo. Idolatria ao dinheiro. Idolatria a cargos. Jovens, não se submetam a isso. Não se submetam a isso, mas sejam líderes do Senhor segundo o coração de Deus. E para terminar, vamos ver Acais, segundo Reis 16, de 1 a 4. E esse para mim foi o mais forte de todos. Pro errado, né? Não é o mais forte pro bem, não. Mas esse mexeu muito comigo. Sabe por quê? Quando a gente vê muita coisa, a gente às vezes fica tentado a tomar os moldes. Lá tem coral, vou fazer um coral aqui também. Lá tem culto de mulheres, vou fazer um culto de mulheres aqui também. Lá faz assim, vou fazer aqui também, porque se lá deu certo, que vai dar também. É tomar os moldes. Só que Deus não está trazendo mais molde nenhum. Porque você não pode colocar Deus numa caixinha. Deus quer nos arrancar dos moldes humanos. Deus quer nos arrancar das formas humanas. Deus quer nos arrancar daquilo que nos aprisiona. Só que Acais não entendeu isso. E Acais só não tomou o molde e a forma, mas tomou o molde e a forma do mal. Vamos ver lá, em 2 Reis 16, de 5 a 8, diz assim, é o último texto que nós vamos, penúltimo texto que nós vamos ler hoje. Desculpa, é 2 Reis 16, de 1 a 4, depois de 5, quer dizer, de 1 a 8. 2 Reis, de 1 a 8, vou ler. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, lembra? Jotão não seguiu os passos do seu pai Uzias, foi idólatra, gerou Acais e Acais reinou no lugar de Jotão, rei de Judá.
Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Fica tranquilo que domingo a gente vai falar de Ezequias, ele fez o que era reto. Depois a gente vai falar de Josias, ele fez o que era reto. Porque, pastora, você só leu aí o que não fez, que fez mal. A gente vai estudar sobre os bonzinhos também, tá? Mas hoje a gente está estudando sobre os maus. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. 3. Porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Que é isso? Continua. Também sacrificou e queimou incensos nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, que também era um rei de um povo ímpio, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel. Olha a bagunça. O rei de Judá se tornou idólatra e assassino de crianças. E o rei de Israel se uniu com o rei ímpio para vir contra o rei de Judá. Olha a lambança. Eu fico pensando como Deus estava olhando isso lá de cima. Eu disse, meu Deus, o que é isso? E não está diferente hoje, não. E aí diz aqui, que Rezim, rei da Síria, junto com Peca, rei de Israel, vieram contra Jerusalém para pelejar contra o rei de Judá, que era o rei de Jerusalém, que era Acais. E olha o que aconteceu. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate, a Síria, e lançou fora dele os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acais enviou mensageiros ao rei da Síria. Aí, olha só. O rei de Israel estava associado com o rei da Síria. Aí o rei de Judá, se vendo acuado, com medo, se associou. Em vez de buscar Deus, o que ele fez? Se associou com o rei da Síria. Olha a bagunça. Que a Síria também era um povo ímpio. Tá dando para entender? Dizendo, olha o que um rei de Judá, que Deus permitiu reinar sobre o povo dele, fala. Eu sou teu servo e teu filho. Ele falou para o rei da Síria, eu sou teu servo e teu filho. Ele não era mais servo e filho de Deus, não. Ele era servo e filho de um rei ímpio. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel que se levantam contra mim. Então tomou Acais a prata e o ouro que se achava na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei e mandou de presente ao rei da Síria. Está dando para entender a seriedade disso? Esmiuçando para quem é novato e está ouvindo. 2 reis que eram para estar reinando segundo o coração de Deus, idólatras, assassinos e obstinados, se associaram com reis ímpios para guerrear um com o outro e tiraram o ouro e a prata da casa de Deus, que fala da riqueza de Deus, da riqueza da palavra dele, e deram de presente para o rei ímpio. Eu não aguento com isso, Senhor. Não é isso que está se fazendo hoje? Líderes que eram para estar juntos, glorificando a Deus e edificando a casa de Deus, estão lutando uns com os outros, usando costumes, religiões, hábitos, armas e influências de reis ímpios do sistema deste mundo. Não é exatamente isso que está acontecendo nos dias de hoje? Mas se não bastasse, o rei Acais mandou construir um altar, e aí que eu quero que você preste muita atenção. É o último texto agora, diante de Deus, 2 Reis 16, de 10 a 16.
Segundo Reis 16, de 10 a 16. Eu quero que você valorize o que você está ouvindo aqui. Sabe por quê? Toda honra e glória a Deus. Toda honra e glória a Deus. Mas não é todo mundo que está tendo acesso a isso, não. Não é, não. Tem muita revelação aqui. Segundo Reis 16, de 10 a 16. Olha o que diz. Então o rei Acais foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pilesar, rei da Síria. Não só satisfeito em mandar riquezas que era de Deus para o rei da Síria, ele foi lá se encontrar com o rei da Síria. E vendo ali na Síria um altar, enviou dele ao sacerdote Urias, sacerdote da casa de Deus, a planta e o modelo desse altar. Segundo toda a sua obra. O rei Acais desenhou uma planta com um modelo do altar da Assíria, para que se fizesse um igual dentro da casa de Deus pelas mãos de um sacerdote. 11. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Entendo o que Deus está falando. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas nesse altar. Porém, o altar de bronze, que foi feito por Deus, que Deus mandou fazer lá no templo, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Pegou o altar genuíno, o altar que era realmente para sacrificar diante de Deus, colocou de lado e deu prioridade ao altar que ele tinha sido edificado segundo os moldes da Assíria. Versículo 15. Ordenou também o rei Acais ao sacerdote Urias, dizendo: queima no grande altar. Agora já é grande altar. O altar que foi edificado com os moldes da impiedade, da malignidade da Assíria, se tornou o grande altar. O holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra. Ainda envolveu todo o povo nisso. E a sua oferta de manjares. Líderes estão levando milhares de vidas a ofertar as suas vidas em altares contaminados. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele. Porém, o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. Vocês já tinham lido isso? É o que está acontecendo hoje. Eu vou terminar aqui. Já estou fechando a Bíblia. É o que está acontecendo hoje. Líderes estão edificando altares para o seu império, segundo os moldes do mundo, com os princípios do mundo, com os pensamentos do mundo, com a contaminação do mundo, deixando o genuíno de Deus de lado. Mas Deus vai pesar a mão dele. Porque Deus está restaurando o tabernáculo de Davi. Amém? Vamos orar. Deus te abençoe, que você ouça essa palavra, você que está ouvindo pelo YouTube, você que está ouvindo por essa gravação de CD. Deixa Deus falar o teu coração. Não seja como nenhum desses reis. Não seja soberbo.
Não seja idólatra. Não seja omisso. Não feche os olhos para o pecado. Não se cale diante do pecado. Não faça aliança com reis ímpios. Não conte vantagem. Não se vanglorie. Não tome os moldes do mundo. Nem arraste outras vidas para altares contaminados. Amém? Em nome de Jesus.